da nossa aula, em que a gente vai estar trabalhando, para que a gente então possa começar. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Tá? Vamos dar sequência então à nossa aula. Qualquer dúvida, né, no esquema, vocês perguntam, vocês me param, tá? Para que a gente então possa estar tirando as dúvidas. E a aula de hoje é muito tranquila, simples, tá? Vamos fazer uns exercícios e dentro dos exercícios vocês vão poder então tirar vossas dúvidas. Vocês vão perceber que, prestando atenção em cada detalhe, que é muito simples a gente fazer os exercícios. Então, olha só, vou compartilhar com vocês a minha tela para ver se vocês estarão vendo ela. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Eu estou. Tá ótimo. E essa tela que eu abri aqui agora, todo mundo está vendo essa aba aqui onde tem essas criancinhas aqui? Sim. Sim. Então, olha só, gente, isso aqui é uma simulação. Vou mostrar para vocês, então, um conceito de força. Então, olha só, se eu colocar, por exemplo, aqui um homem, por exemplo, que tem uma certa força, e colocar, por exemplo, um outro rapazinho aqui, observem que aqui eu posso colocar os valores, por exemplo, esse homem aqui está com uma força de 100 newton, essa aqui está com uma força de 50, e eu posso verificar também a soma das forças, né? Quanto é que dá a soma das duas forças. E ainda posso colocar o valor da velocidade. Então, a gente pode verificar, por exemplo, se eu simular aqui, vocês conseguem observar aqui o movimento acontecendo e o corpo que tem maior força consegue puxar, então, o corpo que tem menor força. E aqui aparece a informação, então, vitória, né, do azul, ou seja, do corpo que se encontra em azul. Então, olha só, se eu pegar, por exemplo, colocar um outro corpo aqui, por exemplo, olha só, coloquei mais um corpo aqui, por exemplo, 50. Olha só, o que que acontece? A força, como aqui é 100, aqui a força, o corpo ele permanece parado, ou seja, ele não vai a lugar nenhum. Então, nós conseguimos perceber, né, então, o movimento, né, da força. Nós conseguimos perceber. Agora, se eu pegar, por exemplo, colocar, por exemplo, um outro corpo aqui, observem que a força que foi para 200 newton, agora começa a acontecer o movimento dos corpos. Tudo bem? Todo mundo conseguiu visualizar? Então, olha só, coloquei outro aqui, por exemplo, a gente vê o movimento. Olha, por exemplo, se tem aqui um corpo, se eu quiser ver, por exemplo, a força e o valor da força aplicada também, olha só, se eu aplicar uma força nessa caixa, observe que a caixa ela continua se movimentando. E a força aplicada, vocês podem observar que ela está indo pela direita. Então, observe que eu tenho uma superfície lisa, uma superfície, então, que se eu pegar agora e colocar uma criança aqui em cima, por exemplo, uma criança sentada, e eu pegar, por exemplo, e continuar aplicando essa força. Observem que esse meu corpo que eu estou aplicando a força, ele vai continuar se movendo. Por quê? Porque eu apliquei uma certa força, né? Se eu colocar, por exemplo, esse homem aqui, esse senhorzinho sentado aí, olha que eu estou aplicando a força, o corpo continua se movendo devagar, a minha força está de 70 newton, né? Uma força de 70 newton, e se cada vez que eu vou aumentando a força, né? Observem que eu vou aumentando o movimento. E ainda eu poderia aumentar essa intensidade da força, colocar mais corpos. Olha só, uma criança sentada em cima de um adulto. Então, observem que se, enquanto a força que eu for aplicando for menor, que a força dos dois, observem que o corpo permanece, né, parado. E se eu vou aplicando a força, vou aumentando a minha intensidade da força, observem que os dois continuam em movimento. E outra coisa que eu posso verificar também é verificar a força, o vetor força, os valores, por exemplo, da aceleração. Eu posso verificar qual é a aceleração em que ele está aplicando. Poderia colocar, por exemplo, aqui um balde, por exemplo, aqui em cima. E começar a aplicar, por exemplo, e eu começo a observar o valor, por exemplo, da aceleração. Observem que nesse momento que eu estou aplicando, a minha força, olha que o corpo está se movendo devagar. Por quê? Se vocês estão observando, eu mudei a superfície, olha só, coloquei aqui na superfície, né, ela ficou mais rugosa que a superfície. Enquanto que quando eu estava aqui, a superfície era... Deixa eu tirar essa para descansar um pouquinho.
Então, vocês conseguem ver, então, a interação, né, das forças, os valores. Eu poderia colocar também o valor da massa. Então, observem que esse carrinho, por exemplo, tem uma massa de 50, e lá em cima vocês conseguem ver a velocidade que eu estou aplicando, né, que é de 40 metros por segundo. Poderia aplicar força também no sentido contrário. Então, observem que eu estou aplicando uma força no sentido contrário, né, e o corpo continua se movimentando. Então, observem que eu poderia verificar qualquer um desses parâmetros, assim como poderia aumentar essa caixa aqui, colocar mais uma outra caixa de 50. Observe que eu tenho agora uma massa de 100. Então, e observem que a minha força é muito maior, eu preciso de uma força muito maior, né, para conseguir colocar essas caixas, então. Pessoal, tranquilo? Vocês observar isso que eu mostrei para vocês? Tá dando para observar? Tranquilo, gente? Tudo bem, pessoal? Sim. Tá ótimo. Então, olha só. Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar então sobre, na verdade, dar sequência, né, sobre as leis e suas aplicações. E nós estamos falando da dinâmica, começamos a estudar a dinâmica. A dinâmica é a parte da física ou da mecânica, né, que estuda o movimento dos corpos e as causas que originam esses movimentos, conforme nós vimos nessa simulação. Então, hoje nós vamos dar sequência sobre as leis de Newton e suas aplicações. Então, olha só, a primeira aplicação então que nós vamos começar a trabalhar hoje é a força elástica, né? Essa força elástica, ela foi então definida, né? Essa lei chamada lei de Hooke, né? George Hooke foi né? Que estabeleceu então tudo, e essa lei então foi feita em homenagem a ele, lei de Hooke. Então, olha só, o que vocês podem observar aqui nesse desenho? O que esse desenho significa? Olha só, tem uma mola aqui presa, tem uma mola presa, e essa mola está no seu estado normal, ou seja, no seu estado original, no seu estado natural, ou seja, relaxada. Só que na hora que eu cheguei aqui nessa extremidade dessa mola, eu puxei a mola para baixo, observem que a mola sofreu então uma deformação. Então, o que essa lei de Hooke nos diz? Que em um sistema elástico ou em um regime elástico, a deformação sofrida por uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força que a provoca. Então, estava aqui no seu estado natural, eu cheguei, puxei a mola aqui para baixo, observei que ela sofreu, então, uma deformação em relação, né, à posição dele inicial, que encontrava, ou na posição dele de equilíbrio, ou na posição dele relaxada, né? E esse X aqui, que é a distância, então, que eu puxei a mola até aqui, é que a gente chama de deformação. Então, o X é a deformação sofrida por essa mola, né? Porque a mola se encontrava nessa posição inicial, ou posição original, ou existe livro que chamam posição de equilíbrio, ou ainda na sua posição relaxada. Então, na hora que eu apliquei aqui, cheguei, puxei essa mola para baixo, o X, que é a deformação, então, causada por essa mola. Tudo bem, gente? Então, olha só, como é que a gente calcula, então, essa força elástica, né? A força elástica, ela é dada por K vezes X. Professor, quem é o X? O X já vimos que é a deformação sofrida pela mola. O K, professor, o K é a constante elástica, ou também chamada constante de proporcionalidade. Vale lembrar, gente, que essa constante aqui, ela depende do material que a mola é feita. Por exemplo, vocês têm aquelas canetinhas, por exemplo, que vêm várias cores, vocês já viram ela, várias cores, que você vai apertando uma cor, aí você aperta, ela entra, outra cor, aperta. Elas têm umas molinhas lá dentro, né? Aquela mola, por exemplo, uma mola fraquinha. Se você pegar, por exemplo, a mola, por exemplo, de uma bicicleta, por exemplo, ou de uma moto, ou de um carro, você consegue ver que a constante de elástica daquela mola já é muito maior. Assim, se você pegar uma molinha, por exemplo, simples, se você puxar aquela mola, você é capaz de estragar. Por quê? Porque o material dele que é feito é muito fraco. Então, essa constante elástica, que é o nosso K, ela depende do material que a mola é feita. Tá? E também das características dessa mola, dimensão, tudo e muito mais. Então, essa aqui é uma constante elástica, ou constante de proporcionalidade. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, olha só.
no sistema internacional, a força elástica, tudo que é força, nós já vimos na lei de Newton, tudo que é força é dado em Newton. E o K, essa constante elástica, num sistema internacional, a sua unidade é Newton por metro. E o X, como é uma deformação ou uma distância que eu causei na mola, é dada no sistema internacional, é metro, né? Como você pode observar nesse desenho, eu separei daqui para cá, né? Eu tenho, por exemplo, a posição inicial da mola, né? E o que aconteceu daqui para cá, eu causei, então, uma deformação na mola. Então, observe que aqui eu tenho uma distância x, que no caso aqui está dando 1 metro. Então, ou seja, uma distância x que eu consegui deslocar essa mola. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, força elástica é igual a Kx, ou K vezes x, e a força é dada em Newton. O K é Newton por metro, e o x, que é a deformação sofrida pela mola, é dado em metro. Dúvida, gente? Professor, nenhuma. Então, olha só, eu tenho aqui mais uma simulação para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui a minha mola, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou colocar a seta da força elástica, a posição de equilíbrio, né, e a deformação sofrida pela mola. Então, olha só, essa mola está aqui no seu estado normal, né, conforme vocês podem ver. Né, então, ela está aqui parada, inicialmente a mola está parada, e eu vou chegar nele e vou aplicar uma determinada força. Então, observem que, ó, se eu aplicar uma força, olha a deformação que a mola está sofrendo. Mas o que vocês conseguem observar? Que, olha só, quando eu aplico uma certa força, né, que está em vermelho, essa aqui em vermelho é a força que eu estou aplicando, e a força elástica está para cá. Então, o que acontece? O que vocês conseguem observar? Deixa eu colocar aqui os valores. Então, observem que, olha só, então tá aí, ó. Observem que na hora que a mola está aqui, na posição de equilíbrio zero, a força elástica, observem que vai aumentando. Então, olha só, a força elástica, ela é igual à força aplicada. Porém, as duas têm sentidos contrários, mas duas são iguais. Então, ou seja, quando eu estou causando uma deformação, então, ou seja, professor, então a força elástica ela é a força do contra? Ela é vamos pensar assim, uma força do contra, ela sempre atua, né, no sentido contrário do movimento. Tá? Então, se eu estou aplicando uma força para a direita, a força elástica, ela vai para a esquerda. E olha só, se eu aplicar a força para a esquerda, olha só, a minha força elástica, ela vai para a direita. E vice-versa. Né? Se eu aplicar aqui a força elástica, observe que a minha força elástica tem esses valores aqui, que vão variando à medida que eu vou aplicando uma determinada força. Então, olha só, eu posso ver também só a força elástica, por exemplo, só aplicar uma força aqui, se eu ficar só com a força, ou poderia observar também só o comportamento da força elástica. Então, olha só, à medida que eu aplico a força para a direita, a minha força elástica ela está indo para a esquerda. Então, vocês conseguem observar essa setinha aqui indicando a força elástica. Assim como nós vimos, eu poderia colocar todos os valores. Né? Observe que quando a força elástica é igual a 53, né? Ou no máximo 100 newton, a minha força aplicada, que é 100 newton, a força elástica também é igual a 100 newton. Então, olha só, eu mostrei aqui um sistema simples. Eu poderia mostrar para vocês também um sistema composto, onde eu tenho mais corpos. Né? Onde eu tenho, por exemplo, duas molas. E aqui também nós podemos ver a deformação, a posição de equilíbrio e os valores. Então, olha só, à medida que eu vou aplicando a força, observem que a deformação sofrida está aqui. Olha só a distância que eu causei a deformação. 0,25 metro, em relação à sua posição de equilíbrio, né? Então, nós conseguimos observar, então, um processo de deformação. Então, foi a partir desse experimento, né, que o Hooke fez. Claro, ele não fez experimento assim tão ruim igual esse aqui, mas ele fez, igual o meu, que eu estou mostrando, mas ele fez experimento mais preciso, e ele conseguiu, então, perceber que a força aplicada, né, a força
que eu estou aplicando, que é essa força elástica que causa a deformação, ela é diretamente proporcional à deformação causada, né, por essa mesma força. Então, observa o sentido da força que eu estou aplicando tá para a direita, olha a setinha da deformação também está para a direita. Então, ou seja, a intensidade da força que eu aplico é proporcional à sua deformação sofrida. Tranquilo, gente? Então, olha só, eu poderia ter outro sistema ainda, né? Então, olha só, poderia haver aqui a posição de equilíbrio, né? Por enquanto está na posição 0, porque a mola está na posição dele normal. E se eu aplicar uma determinada força, observem que eu tenho agora a deformação que eu causei, né, em relação à posição de equilíbrio, é de 0,74 metros. Além de eu ver sua força, eu poderia ver também só as componentes das forças. Então, olha só, eu tenho aqui as componentes das forças. Véio. Eu tenho lá em cima, aqui a força. Em vermelho, a força aplicada. Tenho aqui em laranja, ou amarelo, em força elástica. E aqui eu tenho as componentes das duas forças que eu estou aplicando. Se eu não quiser ver, por exemplo, os valores, eu posso tirar os valores, posso ver apenas o comportamento da força, ou eu aplico apenas a força total e vejo quanto é a força total. Professor, não quero ver a deformação. Eu posso tirar, você não vê mais a deformação. Então, olha só, o que eu quero que vocês percebam, essa força elástica, ela pode ser uma força de, conforme nós estamos vendo, de elongação ou de deformação, porque olha só, se eu continuar deformando a mola, observe o que acontece. Então, eu posso ter a força de compreensão, ou de elongação, ou posso ter a força de compreensão. Então, eu tenho uma força aqui de elongação e tenho uma força aqui de deformação. Então, eu só estou deformando a mola. Vocês já não conseguem nem perceber que isso aqui é uma mola. Não dá nem para vocês perceberem que isso aqui é uma mola. Vocês vão perceber que está parecendo um círculo que nós temos. Por quê? Porque eu causei uma deformação tão grande que danificou essa mola. Tranquilo? Então, observem que eu posso ter aqui as duas molas, né? Observando aqui o comportamento das duas. Por exemplo, aplicar uma força para cá e eu aplico outra força para cá. Então, observem sua diferença. Olha só. Na mola de cima, vocês conseguem observar que eu causei uma deformação de 0,3. Vou arredondar para 0,3. E aqui embaixo, 0,5. Então, olha só, quando eu tenho um sistema de mola, o meu x é a diferença entre os dois valores. Ou seja, qual é a deformação total causada nesse sistema de massa-mola? Professor, aqui foi 0,5. Aqui foi 0,3. Então, 0,5 menos 0,3 dá 0,2. Então, meu x, que é a deformação causada nesse sistema, é igual a 0,2? Exatamente. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Professor, explica de novo essa última parte aí para mim, por favor. Nessa última parte. Então, olha só, eu tenho um sistema formado por duas molas, certo? Sim. Vamos supor que no primeiro caso eu tá. puxei... Entendi. Tá formado pelas duas. Entendi. Isso, são duas molas. Pode continuar? Então, olha só, vamos pensar que no primeiro caso eu causei uma deformação, por exemplo, de 0,2. Certo? Certo. No segundo caso, eu vou causar uma deformação, por exemplo, de 0,5. Certo? Certo. Qual é que é a deformação total causada nesse sistema? Se na primeira foi 0,5, aqui é 0,2, qual é que é a diferença entre maior os dois? menor. Isso, então fica 0,5 menos 0,2, 0,3. Beleza. Beleza? Tranquilo, gente. Então, olha só, então vamos voltar aqui. Então, é isso que nós acabamos de ver que o Hooke, então, fez. Olha só, a força elástica, né, ela é diretamente proporcional a essa constante elástica vezes a deformação causada. Essa deformação é o valor de x. Sistema internacional, a força é Newton, constante Newton por metro, e a deformação é metros. Dúvida, gente? Uma, maravilha. Então, respondam para mim qual é a alternativa correta. Leiam com muita calma, muita atenção e respondem para mim qual é a alternativa correta.
Professor, eu já sei qual que é, não tem problema. Pode falar para o professor. Pessoal, lembrando que não saiam depois da aula, tá? Para eu fazer o registro do pessoal que está participando na aula. Tá? Porque o pessoal que participa na aula, eles têm uma avaliação diferente nas atividades que a gente faz. Então, para vocês também serem beneficiados por isso. E aí, futuros engenheiros já leram, estão lendo. E aí, Lohane, qual é que é a resposta correta? Estou fazendo uma análise crítica aqui. Isso aí, isso é maravilha. Pessoal, podem falar, quem já concluiu, não precisa ficar esperando não, viu? Pode falar, esperando que vocês falem. Oi? O raciocínio vai na letra C. O raciocínio vai na letra C. Letras, quem falou Wender? Isso. Tá, o Wender falou letra C. Vamos esperar mais alguém aí. Esperar os outros que estão analisando. Então, já temos uma resposta, a letra C. Essa análise crítica aí até agora não sai? Eu estou entre a B e a C. Entre a B Eu vou de C também, professor, letra C. e aí, pessoal? Oi? O William também lê. Sim, não, letra C, professor. Pessoal, aí os demais aí, qual que é a alternativa que vocês estão achando aí, ó? Deixa eu marcar aqui. C. Alguém já falou. Vou marcar aqui Letra a C. letra C como A força exercida sobre a mola, deformando, é igual à força elástica gerada pela mola. Aparentemente. Pessoal, todo mundo concorda que é letra C? Alguém tem alguma dúvida por que é letra C? Então, olha só, a letra A fala, quanto maior for a constante elástica da mola, menor será a força necessária. Não, nós acabamos de ver que a força é Kx, então se eu aumento, né, vimos que a força elástica ela é dada pela expressão X, ou seja, K vezes, né, o X. Então, se o K aumenta, a força aumenta também. Então, ele falou que quanto maior a constante elástica, menor é a força. Não, isso aí é falso. Maior também é a força, não menor. Então, isso aqui anula essa questão. A letra B, a força elástica é inversamente proporcional à elongação da mola. Não, então diretamente proporcional. Se o X aumenta, a força aumenta. Não é inversamente. Eles são diretamente proporcional. São diretamente proporcional. Então, isso aqui torna essa alternativa falsa. A B, já que vocês falaram que a B, eu vou deixar ela por último, para a gente ver se é a B. Vou na letra D. A força elástica tem um valor máximo quando a mola encontra-se em seu formato original. Não, em formato original ele está em equilíbrio. Nós vimos lá, né? Se a gente, aqui na simulação que a gente fez, no seu estado natural, seu estado original está aqui, força é zero. Então, a força não é máxima, a força é máximo quando o X for máximo. Quando o valor de X for máximo, eu vou ter o valor da força também máximo. Então, a letra D já é falsa. Então, vamos ver a letra E. A constante elástica da mola é uma grandeza escalar, medida em por grama. Não, gente. Não é grama, é Newton por metro. Nós vimos, na unidade dele é Newton por metro. Então, letra C é a resposta correta. Dúvida, pessoal? Nenhuma, né? Então, tranquilo.
Então, vocês já viram, então, a resposta correta é a letra C. Então, olha só, vamos fazer alguns exercícios simples. Então, segundo exercício. Um certo material possui uma mola de constante elástica K igual a 250 Nm por metro. Determine a força elástica quando essa mola for comprimida de 50 centímetros. Então, de novo, pessoal, William. Tá acostumado, William. Tem que tirar o que, William? Os dados, William, você professor. tá aí? Tô aqui, professor. Isso aí. Tem que tirar os dados. Tirou os dados e não pode inventar. Tem aluno que gosta mas de inventar, olha só. Fala, William. Não, pode continuar, professor. Então, olha só. O K é igual a 250 Nm por metro. O X foi dado 50 centímetros. Tomem cuidado. No sistema internacional dado é metro. Então, pega o 50, transforma em metro. Professor, como é que você fez? Basta dividir por 100. 50 dividir por 100 dá 0,5 metro. Ou basta andar 2 casas com a vírgula. Né? Nós já vimos isso. Então, se você está aqui, você vai andar uma casa e 2 casas. Então, fica 0,5. Então, nós queremos saber a força elástica. Exercício muito simples. Então, olha só, pela definição, força elástica é igual a K vezes X. Conta simples, que não traz problema para ninguém. Força elástica é igual a 250 vezes o valor da deformação, que é 0,5. Força elástica é igual a 125 Newton. Dúvida, gente? Professor, isso aí não tem dúvida não, professor. Isso aí é fórmula direita, tem todos os dados. Beleza? Então, vamos embora para o terceiro. Então, olha só. Determina a variação de uma mola que possui uma força atuante de 30 Newton e sua constante elástica é de 300 Newton por metro. Também, tranquilo, tiramos os dados, o K é igual a 300 Newton por metro, a força 30 Newton, então nós queremos saber o X, queremos saber qual é essa variação, né? Ou essa deformação causada por isso. De novo, força elástica é igual a K vezes X, implica no lugar da força elástica eu vou colocar o 30, e no lugar do K eu vou colocar os 300, então o X vai ser igual a 30 dividido por 300, isso vai dar 0,1 ou 0,10 metro. Se quiser escrever o valor em centímetro, 10 centímetros. Dúvida? Professor nenhuma? Daniel, Sim? esse X aí seria deformação, né? É porque eu entrei na live agora mesmo. Isso, é a deformação. X é a deformação. Quem entrou Tá agora certo, que falou sobre a... Aí não para. É o João Paulo Dias, professor. Tá. Eu tô assistindo. Nossa, Pessoal, alguma dúvida sobre esse exercício? Então, tranquilo, né? Então, olha só. Quarto exercício. Uma mola apresenta em suas extremidades fixada a um suporte. Ao aplicar uma força na outra extremidade de intensidade 100 Newton, a mola sofre uma deformação de 20 centímetros. Determina, letra A constante elástica, e na letra B, a intensidade da força de tração para X igual a 5 centímetros. Também muito simples. Então, olha só. Então, aqui os dados. É importante saber tirar os dados para você não errar. O Caio, né, foi dado aqui. Na verdade, isso aqui está errado, gente. O Caio que nós queremos saber. Isso aqui está mais aqui. A força é 100 Newton. O X, 20 centímetros, 0,2, né? Transformando para metro. Então, na letra A, nós queremos saber o K. E na letra B, nós queremos saber o F. Nós queremos saber o F quando o X for igual a 5 centímetros. 5 centímetros é 0,05 metro. Então, sem problema nenhum. Então, olha só, na letra A, força elástica é igual a Kx. No lugar da força, a gente coloca o 100, o K que a gente quer saber. A deformação é 0,2, então o K fica igual a 100 dividido por 0,2. Então, nós temos uma constante elástica de 500 Newton por metro. Letra B. Nós queremos saber a força, sem problema nenhum. Força elástica é igual a Kx. Força elástica vai ser igual a constante elástica. Tomem cuidado, gente. Por quê, professor? Por que o K é 500? Porque o K ele é uma constante. Então, o K
é do material. Então, a mola é a mesma que nós estamos usando. Não mudamos a mola. Então, esse K, ele continua sendo o mesmo, porque ele é uma constante da mola. Ela depende do material da mola. Se o problema falasse que mudamos a constante elástica, ou mudamos o material, ou mudou-se a mola, aí seria outra coisa. Como no exercício a mola é a mesma, não mudou a mola, ele só quer saber a força, só que em vez de ter uma deformação de 20, a deformação foi para 5, reduziu, ele quer saber qual é, que é a força que eu tenho que aplicar. Né? Então, observem que força igual a Kx. Então, o K é 500, que a gente calculou, vezes 0,05, né? Que é o valor que a gente calculou lá da deformação. Então, temos uma força elástica de 25 newton. Dúvida, gente? Dúvida? Não. Nenhuma. Então, olha só, pronto. Então, olha só, feito isso, gente, acabou de força elástica, acabou. Força elástica acabou, não tem nada mais para fazer força elástica. A única coisa que vai aparecer agora é nos exercícios, aí vamos trabalhar os exercícios, né? Então, assim, de calcular a força elástica, ele é muito simples, né? Até eu falo assim, ele é um conteúdo, né, muito tranquilo. Né? Há um tempo atrás ele não era dado no ensino médio, mas foi visto que era uma matéria muito simples, né? Então, não causa problema para ninguém. Então, olha só, agora vamos ver outra aplicação. Então, a primeira aplicação que a gente viu, falamos de força elástica. Agora, nós vamos ver sobre polias ou roldana. Então, olha só, acredito eu que vocês já viram polias em vários lugares. Hoje em dia, principalmente em academias. Em academias, você veja muito isso. Então, olha só, existe, né, 2 modelos de polia que a gente vai estudar, a polia fixa e a polia móvel. O que eu quero que vocês entendam? O que nós queremos saber na polia fixa, o que nós vamos querer saber na polia móvel? Então, olha só, na polia fixa, eu quero destacar aqui, a polia fixa, ela é um arranjo, ou pode ser uma estrutura, onde o eixo de rotação ele é fixo, pode estar fixo em um suporte, pode estar fixo no teto, pode estar fixo na parede ou em qualquer lugar. Eu tenho, né, o eixo fixo, a minha acha que ele é fixa, ela não move, por isso que essa minha polia aqui ela é fixa, e eu faço passar um fio nela, então eu coloco um fio por dentro, né, e esse fio começa, então, a se mover dentro da polia. Professor, qual é que é a vantagem que tem de usar, por exemplo, polia fixa na vida prática? Por exemplo, é muito comum, por exemplo, quando vocês vão, por exemplo, na academia, para fazer certos exercícios, por exemplo, vocês sentam, vocês observem que com a polia, vocês conseguem exercer menos força, com a polia fixa, se exerce menos força, né, para levantar, por exemplo, um determinado peso. E outra coisa também que é muito comum, por exemplo, aplicado, por exemplo, porque a polia, eles são peças mecânicas. Imagina, por exemplo, numa obra de construção civil, onde, por exemplo, tem lá o pedreiro lá, e alguém, por exemplo, precisa ficar levando o balde de cimento lá para cima. Imagina, a pessoa tem um microfone estourando aí. Imagina ficar subindo a escada levando o balde até lá, por exemplo, sei lá, no 5º andar, onde está a pessoa, por exemplo, que está fazendo a obra. Então, imagina a dificuldade que a pessoa vai ter, e vai cansar muito. Agora, pensa que ele coloca, por exemplo, o balde, aqui ele prende o balde que tem, por exemplo, cimento, e ele vai, por exemplo, e pega, por exemplo, monta, por exemplo, uma polia fixa, e ele começa a puxar essa cordinha aqui, ó. Observa, fazendo menos força, e o balde começa a subir, né? E quando chegar lá em cima, ele tira. Então, observa que ele exerce menos força. O que eu quero que vocês observem? Tem um áudio aí estourando. Professor, silencia todo mundo aí, igual o Henrique faz, aí acaba. Se puder, né? É que eu gosto que vocês mesmo fecham para vocês participar, para depois se abrirem, porque se eu silenciar todo mundo, aí depois eu terei que abrir de novo. Mas tranquilo. Acho que já está tudo ali. Então, olha só. Então, é muito comum. O que eu quero que vocês observem é que na polia fixa,
a força que eu estou aplicando aqui é igual ao peso do corpo. Então, se esse corpo, por exemplo, tem um peso tem uma massa, por exemplo, de 2 kg. Vamos supor que esse corpo, por exemplo, tem uma massa de 2 kg. Então, vamos supor que esse corpo tem uma massa de 2 kg. Então, se esse corpo tem uma massa de 2 kg, então nós já vimos lá na primeira aula, lei de Newton, que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a massa é 2, vezes a gravidade, que é 10, né? Você está acostumado, então vou ter um peso de 20 newton. Então, a força também é igual a 20 newton. Então, observem que essa força aplicada aqui ela é igual ao peso. Alguma dúvida sobre essa análise que eu fiz aqui? Então, ela é muito comum utilizar na prática, por exemplo, em casos de manivela, balanço, porque você minimiza as forças, né? Ou o esforço que você vai fazer. Porque imagina você ficar puxando um peso, né? Agora, quando você faz passar, por exemplo, uma polia, por exemplo, quem faz academia está acostumado a ver isso, né? Então, vocês observam que você minimiza a força. Mesmo assim, a polia fixa ainda, ela não minimiza tanto a força. Nós vamos ver daqui a pouco a polia, né? A polia móvel, que é um multiplicador de força. Nós vamos ver que ela minimiza muito mais, né, do que a polia fixa. E uma das aplicações da polia fixa, né, é chamado, então, máquina de Etude. Essa é uma das aplicações muito utilizadas, né? Então, o que essa aplicação nos mostra aqui? Olha só, eu tenho aqui a minha polia aqui, está aqui a minha polia, ela está presa lá, supor que está presa aqui num teto, ou numa parede, ela está presa, e eu peguei, fiz passar por ela 2 corpos quaisquer, né? Que eu chamei de um corpo A e de um corpo B. Tá, eu chamei de corpo A e de corpo B. Então, olha só, esse desenho que está aqui está mostrando, por exemplo, que vocês conseguem observar pelo desenho, esquece o enunciado. Esse enunciado não tem nada a ver com esse desenho. Tá? Eu apenas coloquei aqui, né, para explicar para vocês o funcionamento dessa máquina. O desenho específico desse exemplo aqui, eu vou colocar ele, que vocês vão ver depois na tela. Então, olha só, vocês concordam? Pelo desenho, se os corpos tiverem a mesma massa, né, se os pesos dos dois forem iguais, os dois vão estar na mesma direção, ou seja, os dois estariam na mesma direção. Então, ninguém estaria um para baixo, um para cima. Pelo desenho, eu consigo observar, né, que o corpo A, ou o corpo B, né, eu vou chamar de corpo, o corpo B é mais pesado, usando assim uma linguagem popular, ou seja, o corpo B tem um peso maior que o corpo A. E como o corpo B tem um peso maior que o corpo A, vocês concordam que o movimento disso aqui está sendo isso aqui, ó. Enquanto o corpo B está descendo, o corpo A está subindo, né? Então, vou ter aqui, como eu tenho um fio, nós já vimos lá na primeira aula, eu tenho aqui uma tração, tenho uma tensão nessa corda aqui, né? Eu vou ter uma tensão, porque essa corda aqui está aqui, ou esse fio aqui é o mesmo, a tensão ela é a mesma. E se eu quisesse desenhar as forças aqui, eu tenho aqui o peso do corpo A, e aqui também eu teria, né, o peso do corpo B, né, que nós vamos fazer isso na hora de resolver os exercícios. Então, aqui eu tenho o peso do corpo B. E observem que aqui em cima eu também tenho um fio, né? Tem um fio aqui que tem uma certa força de atração, né? Eu vou chamar de tensão 1, só para diferenciar disso aqui. Pessoal, vocês concordam comigo que essa tensão que está aqui, ela está suportando esses 2 corpos que estão aqui? Porque ele é que está segurando. Porque então, essa tensão 1 aqui, ela está segurando os 2 corpos que estão aqui. Vocês concordam comigo? Vocês conseguem perceber isso? Sim.
E também o que está segurando o corpo B também é o próprio T, concorda? Sim. Então, vocês concordam comigo que aquela força que está lá em cima fica 2 vezes T? Porque T mais T dá Tensão de 2T. um lado da polia, mas a tensão do outro lado da polia. Isso. Como essa tensão que está aqui é a mesma, porque a corda é a mesma, então essa minha força que está segurando os dois é 2 vezes a tensão que eu tenho aqui nesse fio. Tranquilo, gente? Vocês conseguem perceber isso olhando no desenho sem fazer conta nenhuma? Tranquilo. Então, olha só. Né? Vamos fazer exercício, que fica muito mais fácil. Eu vou pegar aqui a figura do nosso exercício, que está aqui, tá? Para trazer ela para cá, só para vocês visualizarem. Vou colocar até aqui em cima, só para vocês visualizarem. Então, está aqui a figura do... Vou só abrir ela aqui para preencher esse campo aqui. Então, está aqui. Essa aqui é a figura, então, do nosso exemplo que está aí. Então, olha só, o que fala aqui, ó? Considera o arranjo da figura abaixo, está aqui a figura, tá? A figura nossa está aqui. Onde os corpos A e B têm, respectivamente, massa iguais a 6 kg e 2 kg. Os fios e as polias têm massas desprezíveis, adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E considerando que o sistema, a partir do repouso, determine. Letra A, o módulo da aceleração do conjunto. Letra B, a força de atração no fio que liga os corpos A e B, ou seja, eu quero saber essa tensão aqui, entre A e B. E depois a letra C, atração no fio, né, que eu chamei aqui em cima de fio C, né, como aqui no desenho de vocês, fio C, ou seja, aquele fio que está lá em cima. Né, eu quero saber essa tensão T1. Então, olha só, muito simples. Eu quero, primeira coisa, gente, sempre que a gente tem um corpo ou corpos suspenso, primeiro parâmetro que eu tenho que determinar é sempre a força-peso. Assim como no exercício número 2 que eu dei para vocês, deu um corpo em cima do plano e um corpo estava suspenso. Então, a primeira coisa que vocês teriam que ter determinado é a força-peso, para saber se o corpo está se movendo para onde, qual é a força resultante que está atuando no sistema. Então, olha só, coloquei aqui nesse meu desenho todas as forças. Aqui em cima chamei de tensão T1, e aqui nessa corda eu tenho a tensão, as duas são iguais. E no corpo B eu tenho o peso do corpo B, no corpo A tenho o peso do corpo A. Nós já sabemos, desde a primeira aula, que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, eu vou calcular o peso do corpo A. Está aqui, ó, peso do corpo A vai ser igual a massa do corpo A vezes a gravidade. Massa do corpo A, já coloquei aqui na figura, para eu não ter que colocar os dados aqui, já coloquei tudo na figura. Igual a 6 vezes 10. Então, 6 vezes 10, o peso do corpo A é igual a 60. Peso do corpo B, massa do corpo B, vezes a gravidade. Então, 2, que é a massa, vezes 10, 20 newton. Vocês conseguem observar que o peso do corpo A é maior que do corpo B? Sim, professor, estamos observando. Eu respondo para vocês. Então, significa que o movimento está vindo para cá. Ou seja, o corpo A está puxando o corpo B e o corpo B está subindo. Beleza, professor. E agora? Agora, de novo, segunda lei de Newton. Eu comentei com vocês na aula passada que daqui para frente, até vocês formar, vocês vão se cansar de usar a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton fala? É que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quantas forças eu tenho aqui no sistema? Professor, no meu sistema, o que está fazendo ele se mover é somente o peso do corpo A que está puxando e o peso do corpo B está subindo. Então, eu tenho apenas essas duas forças, peso de A e peso de B, que faz com que esses corpos se movimentem. Professor, qual deles é positivo, qual deles é negativo? É só você olhar o movimento. Quem está puxando? O A está puxando. Então, o A é positivo, o B é negativo. Então, ó, no lugar da força resultante, vou colocar quais são as forças resultantes que eu tenho. Peso de A menos o peso de B, igual a massa vezes aceleração.
eu comentei com sempre que quiser calcular a aceleração, a gente considera como um único corpo só. Pessoal, se eu considerar tudo isso como um único corpo só, qual que é a massa do sistema? Quanto vai valer a massa do sistema? 8 quilos. Oi? 8 quilos. 8 quilos. Pronto, foi isso que eu fiz aqui, ó. No lugar do peso de A, coloquei 60. No peso de B, 20. No lugar da massa, coloquei 8, porque... De onde que veio 8? 6 mais 2. Então, ficou 8 vezes a aceleração. 60 menos 20 dá 40, igual a 8 vezes a aceleração. O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a minha aceleração vai ser 40 dividido por 8, que aceleração é igual a 5 metros por segundo. Dúvida? Eu quero que você repete para mim, Daniel. O que você não entendeu? Esse final aí do 8. Do 8 é a massa do sistema. Você não tem 2 corpos? Sim. Eu comentei na aula passada. Para calcular a aceleração, eu posso considerar como um. Se um tem 2 e o outro tem 6, o corpo como todo tem 8. Porque 6 mais 2, concorda? Concordo. É isso que eu fiz. Então, no lugar da massa, eu coloquei a massa do conjunto, que é 8. Tudo bem? Tá. Tá. Pode falar. Não, porque primeiro você tirou o peso, que é de 60 newton e 20 newton, e depois você considerou o peso dele normal. Não. Tome cuidado. Apliquei a segunda lei de Newton. Olha a segunda lei de Newton. Força resultante. Quantas forças estão atuando aqui? Só duas. O peso de A e o peso de B. Certo? Certo. Então, as únicas forças que eu tenho atuando para esse sistema se mover é o peso de A e o peso de B. Agora, para eu saber, professor, qual deles é positivo, qual deles é negativo? Eu vou saber qual é, que é o sentido do movimento. Quem está puxando quem? O A está puxando, concorda? Professor, como é que eu sei que o A está puxando? Porque o peso dele é maior, isso é óbvio. Se essa peça tem peso maior, o sistema vai estar descendo. Não tem como subir. O corpo B não vai puxar isso aqui, então o sistema está descendo. Então, como o sistema está descendo, então, olha só, minha força resultante vai ser o peso de A menos... Professor, por que é menos? Porque eu tenho 2 vetores com a mesma direção em sentidos opostos. Nós já vimos na aula que eu tenho que subtrair do maior, tenho que subtrair um menos o outro. E essa subtração, como é que eu vou saber? Como eu tenho aqui o movimento, eu já sei que o B é o que está puxando, então ele é o maior. Então, é o maior menos o menor. Está aqui peso de A menos o peso de B. 60 menos 20, que dá 40. E 40 dividido por 8, 5 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Tá ótimo. Olha só, letra B. De novo, vou voltar a falar, já comentei isso na aula passada. Sempre que pedir aceleração, você pode considerar um corpo como um todo. Qualquer outra coisa diferente da aceleração, até o William perguntou isso na aula passada, você tem que desenhar as forças que atuam no corpo. Se não desenhar, você não resolve. Tá? Não tem milagre, professor. Se eu não desenhar, eu vou fazer. Não existe milagre. Tem que desenhar as forças. Por isso é que lá na primeira aula, nós estudamos as forças que atuam em cada corpo, para a gente saber como é que elas funcionam, para depois começar a aplicar as leis de Newton. Então, olha só, se eu pegar aqui, nessa figura, eu peguei o corpo B. Professor, por que você pegou o corpo B? Porque eu quero. Poderia pegar o corpo A, simplesmente. Porque eu quero, eu escolhi. Então, olha só, se eu cortar aqui o corpo B, vocês concordam que se eu cortar o corpo B, vai ficar apenas a tensão, que está com sentido para cima, e o peso para baixo. Então, tenho que analisar os corpos separados. Professor, preciso analisar o corpo A e o corpo B? Não, você escolhe um deles, um dos corpos para você fazer análise. Não precisa escolher todos. Eu escolhi o corpo B. Você poderia escolher o corpo A e vamos chegar no mesmo resultado. Então, olha só, de novo. Então, está aqui o meu corpo B.
Minha tensão está aqui, sentido para cima, e o peso do corpo está para baixo. De novo, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quantas forças estão atuando no corpo B? Quantas forças, pessoal, estão atuando no corpo B? Duas. Duas. Quem é positiva, quem que é negativa? Tensão. Por que a tensão é positiva? Porque ela tá puxando o corpo B. Exatamente. Por quê? Porque lá no desenho anterior nós vimos que o corpo B está subindo, então o sentido do movimento está para cima. Então essa aqui é positiva e essa aqui é negativa. Então, de novo, o que eu coloco então no lugar da força resultante, professor? A tensão menos o peso, igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Professor, no lugar da massa, vou colocar aqui massa, lembrando que nós estamos usando a massa do corpo B. Eu só estou trabalhando com o corpo B. Então, no lugar do peso, já calculamos, né? Isso aqui a gente acabou de calcular. Então, fica a tensão menos o peso de B, que é 20. A massa do corpo B é 2, vezes a aceleração que a gente calculou é 5. Então, fica a tensão menos 20, igual a 5 vezes 2, ou 2 vezes 5, né? É igual a 10. Então, vou pegar esse 20 que está aqui negativo, vou passar ele para esse lado aqui, ele passa positivo. Então, fica 10 mais 20. A minha tensão total é igual a 30. Dúvida, pessoal? Ô, professor, deu uma bugada ali na hora desse 20 aí, ó. Não, o 20 a gente já calculou na letra A. Ah, Tá sim. Tá tudo calculado aqui, o peso de A e peso de B. Ah, entendi. Eu só usei Que é os a valores. massa, né? Isso, que já tinha calculado. Tranquilo? Uhum. Agora, olha só, nós já vimos, a letra B deu 30. Ou seja, a tensão aqui, nesses extremos aqui, né, a tensão que eu tenho aqui nessa corda, é igual a 30 newton. 30 newton. Pergunto para vocês, quanto é que vale a tensão 1? 60 newtons. 60 newton. Dúvida? É sempre o dobro da tensão que tiver na corda. Professor, não entendi. Vamos calcular, professor. Não tem problema. Vamos calcular. Para deixar vocês felizes. Está aqui, ó. Então, olha só. Outra coisa importante. Na hora que você tiver que calcular a tensão, esquece os corpos. Tira os corpos dali. Analisa apenas a tensão no fio. Para você não se perder. Para você entender o que a gente já fez. Apesar que vocês já fizeram isso, né? Já acabei de mostrar. Já falaram que é 60. Então, olha só. A tensão 1 é igual à tensão que está aqui nessa corda, mais a tensão que está aqui nessa corda. Só que a tensão que está nessa corda é igual à tensão que está aqui, porque a corda é a mesma que está circulando aqui. Então, a minha tensão 1 vai ser igual a 2 vezes a minha tensão que eu tenho na corda. Ué, se a tensão que eu tenho na corda é 30, 30 vezes 2, 60. Alguma dúvida, gente? Que não precisava fazer esse cálculo de cabeça, você já saberia que é só dobrar aquele valor que você encontrou lá. Dúvida, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Então, olha só. Dipolia fixa, acabou. Então, olha só. Da polia móvel, a polia móvel ela é muito mais interessante, né? Como estava comentando, por exemplo, na academia, a polia móvel ela tem uma característica muito importante, que ela é um multiplicador de força. Ou seja, o que acontece? Deixa eu voltar aqui na polia fixa, para vocês lembrarem. Né? O que acontece na polia fixa? O peso do corpo é igual à força que eu estou aplicando, certo? Lembra que a gente acabou de comentar aqui que o peso do corpo é igual à força que eu estou aplicando na polia fixa, certo? Então, olha só. Se o peso do corpo é igual à força que eu vou precisar aplicar, se eu quero levantar um corpo de 50 newton, eu vou ter que aplicar uma força de 50. Ou seja, em outras palavras, a minha força ainda vai ter que ser igual para conseguir aplicar isso aqui. Só que na polia fixa, vocês vão perceber que você não precisa, né, de aplicar a mesma força. Por quê? Porque a polia fixa ela é uma polia chamada de multiplicador de forças. Tá? Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver, vamos fazer exercícios sem fazer conta.
Só olhando no desenho que a gente consegue chegar nos resultados. Professor, sério? Sério. Essa é uma característica muito importante. Professor, mas eu gosto de fórmula para calcular. Não tem problema. A fórmula está aqui para você calcular, mas você vai perceber que... Falou, professor. Oi? Se for só pelo desenho, vai só pelo desenho. Não, eu vou mostrar para vocês aplicando a fórmula, eu particularmente, e vocês também vocês vão ver que no desenho vocês conseguem calcular facilmente. Então, olha só, o que acontece na polia móvel? Essa força que eu tenho aqui, quando chega em cada polia, ela se divide por 2, ou seja, um pedaço vem para cá, outra metade vem para cá. Quando chega nessa polia, vai se dividir de novo. Uma metade desse valor que chegou ali vem para cá e outra metade vem para cá. E quando chegar aqui nessa polia, metade vem para cá e metade vem para cá. Então, olha só, qual é o objetivo nosso? Observe que a força ela vai reduzindo. Por quê? Se uma metade vai vir para cá, depois metade para cá, metade para cá, a força que eu vou precisar fazer para puxar esse corpo aqui, ou para erguer esse corpo, é muito menor. Então, observem que em sistemas práticos, reais, é muito comum você observar a aplicação prática utilizando polias móveis. Por quê? Porque eu preciso fazer menos força. Eu não preciso fazer uma força igual ao peso do corpo. Não, a minha força vai ser muito menor, muito menor. E para vocês verem que eu falei que a gente consegue fazer de cabeça, eu vou colocar um valor qualquer aqui. Olha só, vamos supor que esse peso aqui é igual a 100. 100 newton. Gente, 100 newton quando chegar aqui, quanto vai vir para cá? Se ela se divide por 2, quanto vai vir para cá? 50. 50. E quanto vai ficar aqui? Também 50. Conseguem perceber isso? 50 chegou aqui nessa 50 chegou nessa polia, metade vai vir para cá. Quanto vai vir para cá? 25. 25, olha só. Quanto vai vir para cá? 25 também. E esse 25, quando chegar nessa polia, vai se dividir por 2. Quanto vai vir para cá? 12,5. Pronto, essa força minha é igual a 12,5, olha só. Pronto, porque aqui vai vir 12,5. Como aqui essa polia é fixa, o fio mesmo. Então, olha só, vai vir aqui 12. Então, olha só. Para puxar um peso de 100, preciso aplicar uma força de quanto? De 12,5. Vou colocar assim, 12,5 newton. Olha só que... Tá vendo que eu não fiz conta? Professor, vamos fazer conta. Vamos colocar aqui na fórmula. Vamos colocar na fórmula, para vocês verem também que vai dar 12,5. Mas observem que só de olhar, sem fazer conta, é muito mais rápido. E vice-versa, gente. Olha só, se eu falar para vocês que a força aqui é 18. Certo? Quanto tem aqui? 18. Certo? Certo. Vai ter 18. Esse 18 é só dobrar o valor. Quanto vai ter aqui nesse ponto? 72. Não, é 36. sempre vezes 2. 36. 36. Então, olha só, 36. Quando chegar aqui, você dobra de novo. Quanto é que vai dar quando chegar aqui? 36. 72. 72. E quando eu chegar aqui... 144. Olha só, já encontrei, não fiz conta nenhuma. Então, já sei que o peso desse corpo aqui, ó, é igual a 144. E a força é de 18 newton. Olha só, não usei fórmula. Então, essa é a vantagem. Então, olha só, para eu levantar um corpo de 144, eu precisei aplicar uma força de... Agora, eu vou deixar vocês fazer. Imagina agora que o meu peso é 2.000. 2.000 newton. Falem para mim qual é que é o valor da força que eu preciso aplicar lá em cima. 250 newtons. 250 newton. Vocês conseguem perceber a facilidade? Então, olha só, não apliquei ainda a fórmula. Né? Eu até poderia esquecer a fórmula, mas é claro, os alunos gostam de fórmula, a gente aplica a fórmula. Mas estou mostrando para vocês que eu consigo resolver. Então, olha só, para eu levantar um peso de 2.000 newton, olha a vantagem de usar uma polia fixa.
eu preciso de uma força de 250. Muito, muito, muito menor que 2.000. Então, olha só, o que acontece, né? Polias fixa. Nas móveis. Tomem cuidado, gente. Pergunta para vocês, quantas polias fixas eu tenho aqui nesse desenho? 4. Polia fixa, uma. Quantas polias móveis eu tenho? 3. 3. Lembrando, olha só, as polias móveis são sempre aquelas que não aparece essa haste ligada junto a eles ao teto. Então, tenho aqui uma polia móvel, outra polia móvel e outra polia móvel. Então, tenho 3 polias móveis. Então, lembrando, a força, ela só se divide nas polias móveis e não nas polias fixas. Então, olha só, qual é que é a fórmula, professor, para a gente calcular isso aí? Então, se eu não quiser fazer aquela divisão que o professor fez, olhando de cabeça, dividindo, qual que é a fórmula, professor? Está aqui a fórmula. Força, essa força que eu estou aplicando aqui é igual ao peso do corpo, dividido por 2 elevado a n. Professor, quem é n? O n é o número de polias. Tomem cuidado, não polia fixa. N é o número de polias móveis. Então, olha só, se eu pegar esse exemplo que a gente acabou de fazer, de 2.000, né? A gente fez aí um de 2.000. Olha só, a gente viu que é 250. Se eu aplicar força, a forma vai ficar, o peso era 2.000, né? Se eu aplicar força, dividido por 2, elevado ao número de polia. Quantas polias móveis eu tenho? 3. Então, dá 2.000, né, dividido por 3. Quanto é que dá 2.000 dividido por 8? Porque 2 elevado a 3 é 8. Então, ficaria 2.000 dividido por 2 elevado a 3 é 8. Quanto é que dá 2.000 dividido por 8? 250. 250. Então, professor, qual das formas que eu vou fazer? Do jeito que você se sentir à vontade. Se vai aplicar a fórmula ou vai fazer simplesmente olhando, né, pela figura que você consegue. E assim vice-versa, né? Nos exercícios eu posso pedir qualquer coisa. Eu posso pedir, por exemplo, a força. Eu posso pedir qual é que é o peso. Posso perguntar para você quantas polias são necessárias. E assim vai variando, né? Então, sem problema nenhum, gente, tranquilo? Então, eu tenho aqui minha força resultante, que é 8 vezes o F, ou seja, que é igual ao próprio peso, que nós já vimos que o peso, né, que está suportando esse corpo aqui, então, é a única força resultante que eu tenho. Dúvida, gente, sobre isso? Ô, Daniel, você teria um exemplo de calcular o número de polias necessária para calcular o peso ou a força? Mas não muda nada. Imagina, por exemplo, que eu dou para você uma força de... Deixa eu pegar, por exemplo, vou pegar um valor... Deixa eu apagar isso aqui. Não muda nada. Se eu te dou, por exemplo, a força, você tem um peso, você... Agora, professor, como é que eu calculo o peso se não me deu o valor do peso? Nós já vimos lá no começo que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, eu posso não te dar o peso, posso dar a massa. Você consegue calcular o peso. Então, vamos supor que nesse mesmo exemplo, que você acabou de falar, por exemplo, lá, sei lá, que a gente não... Vamos supor que a gente quer saber o número de polia. Vamos supor que eu tenho uma força, por exemplo, de... sei lá, deixa eu pegar um valor aqui para eu colocar. Pode ser o mesmo até. Quanto é que eu dei naquele de você, por exemplo, de... Foi 18, foi 144. Um que a gente fez aí. Deu uma força... O peso era, acho que, de 144. A força era 18, o peso 144. Isso. Então, no lugar do peso, no lugar da força era 18, né? E no lugar do peso, eu vou colocar o 144. E aqui vai ser 18. Opa, 2 elevado a n. Deixa eu
Deixa eu ajeitar aqui. Então, vai ser 144, aqui vai ser 18. Eu vou abrir aqui a lousa para facilitar para vocês, aí senão... Deixa eu abrir aqui. Deu para enxergar aqui nessa tela minha branca? Pessoal, todo mundo consegue enxergar? Sim. Fica mais fácil aqui, porque lá senão fica... Então, aqui dividido por 2 elevado a n. Então, basta trocar de lugar o 2 elevado a n com 18. Então, aqui vai ficar 2 elevado a n igual a 144 dividido por 18. Quanto é que dá 144 dividido por 18? 8. Quanto? 8. 8. E 8, então vai ficar 2 elevado a n. Esse n aí ficou muito feio. Então, vou colocar um n maiúsculo aqui, só para melhorar. 2 elevado a n igual... O 8, nós já vimos que dá para decompor 8 em fatores primos. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. 4 dividido por 2 dá quanto? 2. 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Quantas vezes o 2 é repetido? 3. Então... Tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Só escrevi o 8 como 2 elevado a 3. E isso vocês já sabem, equação exponencial. Quando as bases são iguais, eu corto, os expoentes têm que ser o quê? Iguais. Então, n igual a quanto? A 3. Então, preciso de 3 polias para que eu tenha uma força de 18 newton e um peso de 144. Dúvida? Não. Tranquilo. Então, não muda, gente. A partir da fórmula, ou também fazendo só pela figura, sem aplicar a fórmula, você vai saber quantas polias você tem até chegar no valor do peso. Então, tranquilo. Eu poderia só, por exemplo, imagine, por exemplo, que eu dou para vocês uma força de... Deixa eu ver. Sei lá, depois a gente faz. Vamos supor que não dei o desenho para vocês. Né? Eu falo, por exemplo, que o peso, sei lá, vamos supor que o peso é 340 newton, por exemplo. E eu falo para você, por exemplo, que a força, sei lá, supondo é 100. Você vem descendo, vem dividindo por 2. Na hora que você chegar no valor de 140, você verifica em quantas, ou 340, em quantas polias você passou, pronto, é o número de polia que você tem. Então, ou você pode aplicar a fórmula do jeito que eu fiz, ou você pode fazer, que eu prefiro fazendo sempre assim, olhando pelas polias, né? Que é muito mais prático. Agora, professor, eu quero aplicar a fórmula. Não tem problema, vamos aplicar. Olha só esse aqui, ó. Primeiro exemplo, então. Vamos fazer pela fórmula. Vamos esquecer, por enquanto, olhando o desenho. Mas vocês vão ver que no desenho é muito mais fácil. Olha só. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o peso. Um arranjo de polias, né? O exemplo fala que um arranjo de polias da figura é preso no teto para erguer uma massa de 24 kg, sendo os fios inextensíveis e desprezíveis. As massas das polias e dos fios, né, são todas desprezíveis também. Então, desprezando também a força de atrito, nós já falamos que nesse momento não estamos trabalhando com atrito. Na próxima aula nossa já vamos trabalhar com força de atrito. Por enquanto não tem força de atrito. Determina, letra A, o valor do módulo da força necessário para equilibrar o sistema. Olha só, vamos fazer primeiro sem fórmula. Então, vou calcular o peso. Se eu tenho uma massa foi dado que é 24, o peso é massa vezes gravidade. Então, fica 24 vezes 10, dá um peso de 240 newton. Tudo bem, gente? Vamos fazer de cabeça. Se aqui tem 240, quando chegar nessa polia, vai se dividir por 2. Quanto vai vir aqui? 120.
e 20. Tem certeza? 20. Então aqui também tem o mesmo valor, 120. É 60 newtons. A força. Então aqui vai se dividir por 2. Quanto vai vir para cá? 60. 60. Quanto vai dar para cá? 60. Então, olha só, a letra A tá resolvido, sem fazer conta. Então, a força que precisa é de 60 newton. Alguém não entendeu? Eu só fiz olhando. Professor, vamos fazer agora aplicando a fórmula. Vamos. Então, já tem o peso, basta agora substituir aqui. Né? No lugar do peso, colocar 240. Quantas polias móveis eu tenho? 2. 2. Então, olha só, vamos fazer aqui. Deixa eu até abrir aqui o meu editor. Então, vamos fazer junto aqui. Para quem prefere, então, vou colocar no peso 240 dividido por 2. Né? Eu vou colocar aqui o 2 elevado a 2, porque eu tenho 2 polias móveis. Então, 2 elevado a 2. Então, isso aqui vai dar 240. 2 elevado a 2 é 4. 240 dividido por 4, 60. Porque se fosse 24, seria 6. Então, observem que eu tenho, né? Então, vai ficar 240 dividido por 4. E isso aqui dá 60 newton. Pronto. Aí, ó, tá resolvido. Mas conforme eu falei para vocês, eu posso resolver, gente, só olhando pela figura. Que eu acho prático. Por enquanto. Pessoal, alguma dúvida? Da letra A, alguém tá com dúvida? Não, né, gente? Letra B, o valor do módulo da força necessária para erguer a massa com velocidade constante. Respondem para mim. Pessoal, com velocidade constante, se força resultante, né, que nós já vimos, é igual a massa vezes a aceleração, se a velocidade é constante, que movimento é que nós temos? Retilíneo uniforme. Não tem E aceleração. quanto vale a aceleração? 0. 0. Então, olha só, se a aceleração é 0, nós vimos lá no começo da primeira aula, se ele está com velocidade constante, o corpo se encontra em equilíbrio dinâmico. Gente, se a aceleração é 0, ele está em equilíbrio estático ou dinâmico. Quanto vale essa força aqui? Quanto 0. vale a força? 60 também, ué. Ah, 60. Está em equilíbrio dinâmico, não estático. Pessoal, olha só, a frase foi muito clara, velocidade constante. E nós já vimos que quando a velocidade é constante, a aceleração é 0. Então, olha só, força resultante, que é igual a massa vezes aceleração, né? Massa vezes aceleração. Se isso aqui for 0, né, a força resultante é nula. Tomem cuidado, força resultante é nula. O que significa? Que ele vai estar em equilíbrio dinâmico, ou seja, a única força que vai estar atuando nesse sistema é a própria força de 60 newton, porque o corpo vai estar em equilíbrio dinâmico. Dúvida, gente? No equilíbrio dinâmico, ele falou velocidade constante, né, Daniel? Isso. Se fosse equilíbrio estático, a gente tem aí que seria repouso. 0. Isso, repouso absoluto. Então tá bom. Professor, Sim? professor, Sim? se fosse uma polia fixa, Hum. o resultado seria 240 também? A força resultante? Para esse, se for polia fixa aqui, o exercício ficaria sem graça, porque você teria que tirar essas aqui, teria que tirar essas aqui, as móveis. Aí ficaria sem graça, ficaria igual aquele primeiro que eu fiz. Mas aí ele seria fica... 240, confere? Oi? No caso, Aí a força seria 240. o- Isso, Tá seria joia. 240, porque a força seria igual ao peso. Aí fica sem graça, né?
Polia Fazer- fixa é melhor de só pra fazer saber. exercício, Daniel. Aí fazer só para você encontrar 250? Fica sem graça nada, professor. Isso é questão de prova. Tranquilo, gente? Então é tranquilo aqui? Então, olha só. Vamos fazer mais 3 exercícios. Vamos fazer todos eles sem fazendo conta. Depois, quando acabar a nossa aula, vocês vão refazer eles aplicando a fórmula. Vamos fazer eles só olhando figura. Só olhando. Então, olha só. Segundo exercício. Um sistema de polias composto por dupla polias móveis, né, e uma faixa, utilizado para equilibrar os corpos A e B. As polias e os fios possuem massa desprezível e os fios também são inextensíveis, ou seja, não estão esticando. Sabendo que o peso do corpo A é igual a 340 newton. Determina o peso do corpo B. Vamos fazer de cabeça, gente. Quem não entender pode me parar, gente, tá? Não significa que vocês estão obrigados. Professor, eu sou obrigado a fazer de cabeça com o professor? Não, eu quero treinar vocês, a mente de vocês, né? Agora, se você entender, tá ótimo. Se não entender, o professor para. Então, olha só, ele já deu o peso do corpo A. Então, ou seja, aqui eu tenho uma força de... 85 newton? Ó, alguém já falou 85, tá vendo? Nem precisei fazer conta. Ué, 85 mesmo. Então, olha só, o peso de B que nós queremos saber aqui é igual à própria força que vai estar aqui nessa corda. Vai ser igual à própria força que eu vou ter aqui. Então, olha só. Se aqui nesse ponto eu tenho 340, 340 vai se dividir por 2. Um pedaço vai vir para cá e outra metade vai vir para cá. Quanto vai vir para cá? 170. 170. Então, quando chega aqui nessa polia, vai se dividir novamente por 2. Né? Aqui vai vir 85. Né? Vai vir 85. E na parte de cima também vai chegar a 85. Então, como é que essa aqui é uma polia móvel, ela não divide. Então, aqui vai chegar o próprio 85. Pronto. O 85 é igual ao próprio peso do corpo. Significa que o peso do corpo B é igual a 85 newton. Então, vou colocar aqui como resposta, peso de B igual a 85 newton. Pronto, tá aí. Dúvida, gente? Nenhuma. Tranquilo. Então, olha só. Então, vamos seguindo, então. Fazer o terceiro exemplo. Determina a força que o homem deve exercer no fio para manter equilíbrio estático o corpo suspenso de 120 newton. Os fios são considerados inextensíveis e de massa desprezível. Entre os fios e as polias não há atrito. As polias também são ideais, isto é, não tem peso. Determine a força. Qual é a força que ele tem que aplicar? Gente, o peso é 120. 120 vai chegar aqui, vai se dividir por 2. Quanto vai vir para cá? 60. 60. E 60, aqui vai ter 60. Vai dar 15. 60 vai se dividir por 2. Quanto é que vai dar força? 30. A força A total, força total dá 15. 15 mil. Então a força nossa é de 15 Newton. newtons. Pessoal, dúvida? Não. 60 vai se dividir, aqui vai vir 30, né? E esse 30, quando chegar aqui, vai se dividir, vai vir 15 aqui, e o 15 continua, porque aqui a polia é fixa. A polia fixa não tem divisão. Tudo bem, gente? Sim. Então vamos para mais um, só de olhar também, sem fazer conta. Respondem para mim. Ó, isso aí eu falo, professor, mas isso aí ficou mais difícil. É? A figura mostra um bloco de peso igual a 700 newton, né? Apoiado numa superfície horizontal, sustentando um corpo de 400 newton de peso, por meio de uma corda inextensível que passa por dano, consideradas ideais. Determina o módulo da força, presta atenção, da força
do plano sobre o bloco. Qual é que é a força do plano sobre o bloco? Área máxima de aceleração? Não, né? Não, quero saber qual é. Não seria o chão, o 300 newton. Oi? 300, professor? 300? Um menos o outro. 200? 300. 300? Não. 700. Não, não adivinha não. Faz conta, gente. Para de adivinhar. Não, professor, é que tá no movimento uniforme, tá? Então é o mesmo valor. 500, professor. Quem falou que o movimento é uniforme? Está escrito aonde? Não tá Seria escrito? 500, professor. Oi? Seria 500. Vocês estão fazendo ou vocês estão chutando? Não, eu tô pensando aqui, 200, 400 divide por 2 ali, dá 200. Então, olha 200. só. Aí vai ter o chão com menos 700. Então, olha só. Nós temos um corpo aqui de peso e vai chegar uma força aqui. Então, vamos lá, ó. Mas é isso aí, dá 500, mas eu quero ver se todo mundo chegou nesses 500. Então, aqui nós temos um peso, força-peso desse corpo, que já foi dada, que é de 700. Newton. Então, olha só, do mesmo jeito que a gente fez, gente. Quantas polias fixas móveis eu tenho aqui? Uma. Então, se aqui tem 400... Ali vai ficar 200. 200. Quanto vai estar chegando aqui? 700 menos 200, 500. Mas que força é essa que vocês estão calculando? Eu quero saber que força. Qual que é a sigla que vocês estão colocando aí? Tá, eu sei que é 200, mas qual que é a sigla que vocês estão colocando aqui? É a tração, Alguma coisa não é? igual 200. Oi? É a tração, não é? Não, a tração tá aqui, ó. A tração você acabou de calcular. Para mim que é 200. É 200. É a força resultante que o exercício pediu. Aqui tá chegando 200, né? Porque tá se dividindo por Isso. 2 e aqui também vai chegar aos 200. Então, ou seja, aqui em cima, né? Eu tenho aqui então os 200. É. A força resultante. Então, essa aqui é a minha força de atração, ou seja, nesse fio que dá 200. Isso. Agora, essa outra força é qual força que vocês estão calculando? A força resultante que o bloco está fazendo sobre o solo. Ué, mas se for força resultante, então tá errado. Força resultante. Força resultante não é que o bloco faz no, não é que o bloco faz no solo. Esqueceram, engenheiro. Força normal, gente. É a força normal. É a força que a superfície aplica sobre o corpo. Por quê? A força que o corpo aplica sobre a Terra é o peso e que a Terra reage é a força normal. Então, se aqui está chegando 200 e o peso é 700, então 700 menos 200, nós temos uma reação, ou seja, uma força normal de 500 newton, que é 700 menos 200. Dúvida, gente? Dúvida? Até aqui, não. Pessoal, dúvida? Não, de boa. Estamos todo mundo junto, tem certeza? Sim. Posso confiar? Assim, Oi? Mas Oi? não queria de tão boa assim, mas deu para entender alguma coisa. Ô, Daniel, eu cheguei um pouquinho atrasado. O que eu perdi no começo da aula?
foi apenas o conceito teórico, porque você chegou nos exercícios, né? Foi apenas o conceito teórico da lei de Hooke. Foi apenas o conceito teórico, mas os exercícios foram aqueles que a gente fez. Então, beleza. Depois eu reassisto. A única coisa que você perdeu foi só o conceito teórico. Tá bom. Tá? Mas se não, o restante... Não, tudo... Os cálculos tá tudo tranquilo. Não, se os cálculos tá tudo tranquilo, eu garanto para você que também tá tudo tranquilo. Então, Tá? Eu garanto para você. Garanto que tá tudo tranquilo. Tá? É claro, os conceitos, eles são tais, né? A gente precisa dos conceitos, né? Para poder entender de fato o que está acontecendo, o sistema, né? Para saber o princípio de funcionamento das coisas, né? O que a lei fala, né? Qual que é a definição, qual que é a expressão da lei, tudo e muito mais. Então, tudo isso é fundamental. Mas, no mais, assim, professor, perdi muita coisa, não. Tá? Sossegado que você não perdeu muita coisa. Apenas os conceitos básicos da definição, né? E eu fiz eu mostrei para eles algumas simulações que você vai assistir depois, alguma experiência que eu fiz, tá? Beleza. Que você vai ver algumas experiências que eu fiz. Basicamente são esses assuntos ali então que foram abordados. Aí depois que terminar a aula, você já manda o link lá no grupo para nós, por favor. Só que eu preciso carregar primeiro ele, aí depois terminando aí já mando para vocês. Certo, daí você recarrega e manda para nós lá. Tá. Pessoal, olha só, por hoje é só, tá? Só isso. Não precisa sair agora, é só certificar-me quem está aí presente. Os dois Felipe estão aí? Felipe Paoli, sim. Tá, Felipe Paoli tá, o outro Felipe também tá. Os dois João também estão aí, não estão? Sim. Sim. Tá aí os dois João. Tá aí a Lohane. O Wander. O Samuel também. Professor, também tô aí? Camila, você tá aí, afinal. Pensei que você hoje não veio. Nos dá a honra de participar da nossa aula. Eu tava faz tempo na aula, eu que não falei. Entendi. Pessoal, deixa eu falar aqui os nomes então. Tem os dois Felipe, a Lohane, Marcela, o Eduardo, os dois João, o Samuel e a Camila. Alguém que eu não falei o nome? Então, deixa agora eu ver nos veteranos. Tá a Aline, Gervásio, Matheus, Emanuel, o William e o Wender. Tem mais alguém que eu não falei? Acredito que não, né? Então, olha só, gente. Eu peço que vocês pegam os exercícios, refaçam, gente. Não deixe para... professor, eu quero fazer só depois, porque depois eu... Não faça isso, gente. Aproveite e faça agora, porque o conceito tá bem, refaça eles para você não ficar preso, tá? Aí você não vai ficar preso nesse exercício. Por quê? Qual que é a importância, professor? Porque ao longo das aulas, vocês vão perceber, por exemplo, nós estamos trabalhando os mesmos exercícios sem a força de atrito. Com a força de atrito, vai aumentar uma análise a mais. O que significa, professor? Significa, se eu não entendi, se eu não estou conseguindo calcular eles sem atrito, pode gerar dificuldade para mim, professor? Pode. Pode gerar dificuldade para você na hora de calcular quando tiver a presença da força de atrito. Então, eu sempre aconselho já, sai fazendo. Professor, eu quero pegar todos eles e refazer agora, porque eu acho que fazendo agora eu estou entendendo tudo. Tá ótimo.
Tá ótimo. Professor, eu também quero deixar para depois, porque eu acho que depois é melhor. Também tá ótimo. Porque tudo na vida é questão de escolha, e cada escolha tem seus resultados, tem suas consequências. Podem ser boas ou ruins, mas então eu sempre aconselho vocês a fazerem da melhor forma possível. Que é começar agora e partir para a resolução. O resto, deixem para depois. Tá? Então, pessoal, muito obrigado a todos ali. Desejo a todos uma boa noite, tá? E uma continuação aí de uma noite para vocês. E espero que vocês estudem, que vocês façam aí também a vossa parte. A gente sabe que é um momento difícil, né? Mas aos poucos a gente está indo, está fazendo da melhor forma possível, né? Para a gente poder estar se ajudando, vocês nos ajudando a participar da aula, a gente ajudando vocês a entenderem os conceitos, e assim a gente chega longe. Então, muito obrigado aí a todos, e espero que vocês refaçam. Qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida, não deixa passar. Qualquer dúvida, já pergunta no professor e já manda ali para o professor avaliar. Então, muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.